Retirada da caixa e do pallet. Primeiramente, corte as fitas que lacram as caixas. Remova a caixa. Veja a maneira correta de como retirar o equipamento. Muito importante, esta operação de retirada da máquina deverá ser feita com 2 pessoas. Colocação e retirada de escova ou suporte para disco. A colocação da escova ou suporte para disco também deverá ser feita com 2 pessoas. Uma pessoa deverá inclinar a máquina levemente para trás. Encaixe os 3 pinos na polia, utilizando como referência o furo no centro da polia. Gire a escova ou suporte no sentido horário até que se perceba seu travamento. Para a retirada da mesma, faça um movimento rápido no sentido anti-horário. Colocação e retirada do rodo. Utilização adequada dos fixadores e posicionadores. Regulagem da posição de trabalho do rodo. Utilização dos manípulos e fixadores de regulagem. Faça a regulagem do rodo através dos manípulos de ajustes da pressão e inclinação do rodo para o resultado satisfatório da secagem do piso. Colocação e retirada da proteção da escova. Sempre deve ser utilizada, pois evita a projeção de água e ou sujidade fora do alcance do rodo. Enchimento do tanque de água limpa. Nunca retirar a tela de proteção. Atenção quanto à abertura e fechamento da tampa, para que não entre contaminantes no tanque. Diluição correta do detergente de baixa espumação. A tensão ou voltagem mínima de trabalho para o equipamento é de 220 volts. Valores inferiores a 220 volts causam elevação da corrente do motor. Operando o equipamento. Conecte o cabo na tomada 220 volts. Verifique que o visor luminoso máquina energizada irá acender. Acione o interruptor de acionamento da escova localizado no lado esquerdo do painel. Ajuste o volume de água desejado por meio da alavanca dosadora. Desça o rodo por meio da alavanca de acionamento do rodo. Acione o interruptor do motor de aspiração, localizado no lado direito do painel. O acionamento da escova deverá ser feito pela caixa de acionamento através das alavancas. Embora o equipamento seja bastante robusto, alguns cuidados devem ser tomados quando em operação ou movimentação. A. Evite empurrá-lo sobre pisos esburacados ou não uniformes. Isto provoca desgaste prematuro de rodas, rodízios, rolamentos e eixos. Da mesma forma, aumentam as possibilidades de afrouxamento de porcas, parafusos e principalmente conexões elétricas. Descarga do tanque de água suja. Deve ser feita quando o tanque atinge seu limite de capacidade. O sensor de nível, boia, corta o funcionamento do motor sucção. A drenagem deve ser feita em local destinado. A mangueira de dreno fica posicionada na parte traseira do equipamento. Limpeza diária do tanque de água suja. A limpeza do tanque de recolhimento de água suja deve ser feita de preferência após a utilização do equipamento, usando um jato de água por todas as partes internas do tanque, inclusive no sensor de nível, boia, para evitar o acúmulo de resíduos e, com isso, o não funcionamento do mesmo. Lembrando que antes da lavagem do tanque, você deve vedar o tubo de aspiração, removendo a tela de proteção e colocando, por exemplo, um copinho de plástico, pois se houver a entrada de água neste tubo, podemos ter a queima do motor de aspiração.
Cuidados operacionais. Utilize discos, suportes e escovas recomendados pela Artilave. Escovas ou discos muito desgastados ou de má qualidade causam trepidação e instabilidade do equipamento. A integridade das borrachas do rodo é fundamental para o bom resultado do trabalho de limpeza. Quando desgastadas ou cortadas, devem ser substituídas. Limpeza do equipamento. Desligue o equipamento da tomada. Retire quaisquer sujidades presas aos rodízios e rodas do equipamento. Muitas vezes, barbantes, linhas e assemelhados ficam presos aos componentes móveis, o que pode causar seu travamento. Retire o rodo do seu alojamento e limpe-o completamente, removendo eventuais sujidades presas ao mesmo. Retire a escova ou instaloque e disco lavando-os. Verifique as mangueiras de aspiração e de dreno, removendo quaisquer sujidades encontradas. Utilize um pano limpo e levemente umedecido para limpar as superfícies externas do equipamento. Não utilize derivados de petróleo. Isto pode causar danos aos componentes plásticos. Não utilize jatos de água na limpeza externa. Os componentes do painel elétrico e da caixa de acionamento podem ser danificados. Não guarde o equipamento com a escova, disco ou rodo acoplados. Isto causa danos aos mesmos.